Olá, boa tarde. Meu nome é Diego Toffoli, eu sou advogado, OAB MS 14238. Fui professor um tempo na UEMS, ali por uns 3, 4 anos. E esse artigo, ou melhor, esse vídeo é uma tese, é uma possibilidade jurídica exposta apenas para fins acadêmicos, né? É algo que eu vou tratar de modo abstrato e científico e não configurando uma consulta jurídica, um aconselhamento, um direcionamento, né? Não quero aqui violar o código de ética, né? Nesse canal a gente trata sobre assuntos jurídicos e financeiros. Eu recomendo que você assista o vídeo clicando aqui em cima em 1,5 de velocidade, mais rápido, né? Vamos tratar aí sobre a midiática morte do MC Kevin, agora dia 16 de maio, e as implicações jurídicas possíveis disso daí, né? Bom, ele morreu faz alguns poucos dias e o recente laudo pericial aponta, não é uma conclusão ainda, um relatório conclusivo da polícia, mas o laudo aponta para a morte apenas acidental, não criminosa, tá? E onde que estaria aí o imbróglio, o problema jurídico? É a possibilidade de excesso na investigação e na exposição midiática, tanto do falecido quanto pessoas relacionadas. E os problemas que podem advir disso, né? Algumas pistas eu anotei aqui, eu estou olhando para cá porque são algumas anotações que eu fiz, são pistas que talvez essa questão tenha atingido as pessoas envolvidas naqueles fatos daquele domingo à tarde. Então, a mãe do MC Kevin, ela disse o seguinte: eu quero saber, de início, né? Eu quero saber exatamente, eu quero saber realmente o que aconteceu. Ela estava curiosa para saber o que aconteceu com a morte. Com relação ao MC VK, que era o outro amigo que estava junto no momento da morte, ela disse: eu não quero nem saber de você. Bom, então a mãe queria saber o que estava acontecendo e não queria mais explicações das pessoas envolvidas. Queria saber por meio da investigação. Já a viúva, isso foi a mãe, a viúva, que é advogada, ela disse o seguinte: eu quero que respeitem a memória dele. Disse que amava ele, disse que sabia da traição, ficou sabendo da traição, mas que quer que respeitem a memória dele. Preste atenção nisso, guarda essa informação. Tá? Então, na minha visão, a gente tem um quadro propício para possível judicialização do tema no futuro. Lembrando que pelo Código Civil é possível cobrar danos morais em até 3 anos, ou seja, até 2024. Tá? Qual que seria o problema jurídico? Bom, vamos refletir um pouco aqui. Desde 2019, ou seja, já no governo Bolsonaro, nós tivemos uma nova lei sobre o conceito de abuso de autoridade. E no artigo 28 diz assim, ó: configura crime divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade, a vida privada ou ferida a honra ou a imagem do investigado ou acusado, penas de detenção de 1 a 4 anos e multa. Né? Claro que esse instituto jurídico, gente, faz menção à gravação, ou seja, escuta telefônica. É aquela autoridade policial ou aquele magistrado que solta na mídia trechos que não tem nada a ver sobre a investigação, apenas para atingir a imagem, para o cara ficar mal falado, né, para o investigado. Então, por exemplo, estou investigando um caso de corrupção, mas desculpa, o cara tem um amante, ou seja, fatos totalmente distintos. Eu vou lá e falo: não, vamos soltar na mídia aí para que ele perca a credibilidade moral, né? E aí isso configura crime desde 2019, né? Embora esse instituto fale sobre gravação, dá a entender que a investigação não pode expor a intimidade, vida privada, ferir a honra dos investigados e também de outras pessoas envolvidas, né? Além disso, o artigo 12 do Código Civil, ele permite que a mãe ou a viúva ajam para proteger os direitos do morto. Diz o seguinte, artigo 12 do Código Civil: pode-se exigir que cesse a ameaça, a lesão, o direito de personalidade e reclamar perdas e danos. Então, pode-se exigir reclamar perdas e danos. Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente, em linha reta, colateral, o quarto grau. Então,
tanto o cônjuge sobrevivente, a viúva, quanto a mãe podem reclamar perdas e danos em nome do morto, ou seja, existe dano moral de pessoa que já faleceu, né? Bom, no caso específico, e aí lembrando que eu estou falando apenas de maneira abstrata, para fins acadêmicos, para fins científicos, temos o depoimento da modelo que, em tese, teria feito um programa, entre aspas, né, feito sexo pago, com o MC e com um amigo, por R$ 1.000 cada um. Esse depoimento foi exposto no curso das investigações pela Polícia Civil do Rio, indo parar na mão da imprensa, né? Essa informação consta do trecho do documento termo de depoimento. Então, é possível que o policial tenha perguntado, a modelo tenha respondido, ou ela mesma foi narrando e foi constando, tá? Só que, como o laudo pericial está apontando para acidente, nós temos um nada jurídico criminal, ou seja, não é um crime, não foram, até do uso de drogas, suposto uso de drogas, que a modelo tenha se referido, as pessoas tenham se referido, não foram encontradas drogas no local do crime. Então, o caminho natural desse inquérito é o pedido de arquivamento pelo MP e o arquivamento pelo juiz por falta de base para denúncia, que está no CPP lá. Se não me engano, artigo 18, não lembro que artigo que é. Né? Então, qual que é o resultado dessa investigação, se ela é um nada jurídico? Basicamente, a viúva, entre aspas, perdoa aí a expressão popular, ficou com fama de corna, entre aspas, nacionalmente, ou seja, trazendo aí para o linguajar correto, houve a informação do adultério, do possível adultério, no curso do casamento, no meio do casamento, na constância do casamento, na infidelidade conjugal no casamento. Isso é algo que, para ela, que é viúva e advogada, talvez não seja interessante ter essa imagem. E para a mãe, ela ficou estigmatizada com esse filho, né, que seria um filho, entre aspas, também perdoando a linguagem popular que eu vejo aí na internet, né, que a gente vê no Facebook, no Instagram, no Twitter e também nas notícias. A mãe ficou com um filho que ficou com fama de drogado, que teria virado à noite num baile clandestino, que teria contratado uma prostituta, entre aspas, para fazer um programa, paga o programa, gastando dinheiro à toa com amigos e tal, que teria ficado loucão, que ele estaria, talvez, até não saiu ainda o resultado do exame do laudo sobre as substâncias, se tem alguma substância no sangue, mas ele teria ficado loucão e se desesperado e pulado e tal, e por aí vai, e caído, né? Então, a mãe ficou estigmatizada com o filho nesse sentido, com a fama do filho, né? Ficou bem negativa, né? Em função da investigação. E o próprio falecido, que não podendo se defender, né? Ele não pode dizer não é bem assim e tal. Ele ficou marcado com esse possível adultério, esse possível uso de drogas numa investigação de morte acidental, né? Então, assim, neste caso, gente, em resumo, eu enxergo a possibilidade de uma possível ação de natureza civil visando reparação por danos morais em desfavor do Estado do Rio de Janeiro. Embora ele é paulista, o local do fato e da investigação é Rio de Janeiro. Então, Estado do Rio de Janeiro seria um réu, possível réu, a Globo, o G1, Fantástico, etc., e outros canais que tenham exposto essa situação do depoimento da modelo e outras situações, né? Lembrando que o fato deles terem ido dar entrevista não, por si só, não afasta a tese, porque eles foram dar entrevista justamente porque o vazamento das informações foi anterior, né? O vazamento das informações foi anteriores foram, entre aspas, se explicar, né? Então, sem contar que o depoimento da modelo, suposta garota de programa, com a viúva foi no mesmo dia. Então, não sei por que a polícia permitiu que na mesma hora elas se encontrassem ali nos corredores. É até um bafafá danado. Poderia ser marcado um depoimento de uma um dia e o depoimento da outra no outro dia para evitar justamente esse tipo de coisa, né? Então, lembra da frase. A viúva advogada disse: quero que respeitem a memória dele. Então, cuidado aí com o que você posta na internet ou com o que as empresas de jornalismo postam em respeito à memória do falecido, né? Então, o intuito desse vídeo é que você tenha sempre uma visão crítica dos fatos, principalmente se você for acadêmico de direito, e se caso você se tornar delegado de polícia, que você tenha muito cuidado sobre o rumo das investigações e aquilo que você vai deixar sair das investigações, ou seja, ser exposto
dos termos de depoimento, perícias e provas ser exposto para a mídia. Talvez se fosse melhor não constar essa questão no documento, questão do programa, ou se constar para que o inquérito corresse de início de sigilo em sigilo, para que depois fosse exposto que não, foi uma morte acidental. Tá? Então, assim, toma bastante cuidado. Isso aí é apenas uma tese, apenas uma visão abstrata sobre a investigação. Eu vou pegar a cópia dos autos para poder escrever aí o artigo científico sobre a questão. Um abraço. Comenta aí o que você acha disso aí.